E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio da série Pergunte ao Sem Lactose. Hoje a gente selecionou como tema do nosso episódio falar sobre enzima lactase. Enzima lactase é algo que, para quem tem intolerância à lactose, é algo super importante. De alguma forma ou de outra, a gente sempre vai precisar usar a enzima lactase em algum momento da nossa vida, não é verdade? Então eu queria começar hoje contando um pouquinho para vocês a respeito de como é que enzimas funcionam, para a gente entender antes da gente falar um pouco sobre as perguntas que eu vou responder aqui no Sem Lactose, né, no Pergunte ao Sem Lactose. Eu queria explicar um pouquinho como é que funciona as enzimas no nosso organismo. Então funciona da seguinte forma: a gente faz um trabalho de digestão, né, dos alimentos. Todos os alimentos que a gente consome, a gente vai digerir. E para fazer essa digestão dos alimentos, a gente precisa de enzimas no nosso organismo para a gente conseguir degradar e chegar a um nível de absorção das células. E nós temos diversos tipos de enzima no nosso organismo. A gente tem as amilases, que ajudam na degradação dos alimentos com amido, as proteases, que ajudam na digestão de proteínas, a sacarase, que é uma outra enzima que ajuda a digerir a sacarose, e ela vai transformar a sacarose em glicose e frutose no nosso organismo, e dessa forma a gente consegue absorver os nutrientes dos alimentos que nós ingerimos todos os dias. E aí que entra a enzima lactase. A enzima lactase é uma enzima que todos nós nascemos com a produção dessa enzima, né? E aos poucos essa enzima vai sendo, a produção dessa enzima pelo nosso organismo, ela vai sendo reduzida até chegar um momento em que, na maioria das vezes, muitas pessoas não produzem mais essa enzima. E aí que, quando a gente começa a consumir algum alimento lácteo e não temos a produção da enzima lactase no nosso organismo, a gente começa a sentir os sintomas de intolerância à lactose, né? E o que essa enzima lactase faz? Ela tem a função de transformar a molécula de lactose em duas moléculas menores, dois açúcares simples, que a gente chama de glicose e galactose, né? Então, quando a gente não consegue transformar a lactose em açúcares menores, esse açúcar fica no nosso organismo e as bactérias começam a fermentar, e aí a gente começa a sentir todos aqueles sintomas de intolerância à lactose que a gente já conhece, né? Bom, então só para vocês entenderem como é que funciona. Vou desligar aqui o meu celular. Bom, vamos lá, vamos continuar. Então, o que eu queria contar para vocês hoje? Quero falar sobre algumas perguntas que a gente recebeu nesses últimos dias. O Gustavo pergunta: é possível e é confiável comprar uma enzima lactase em farmácia de manipulação? Não sei se vocês já tentaram, quiseram comprar uma enzima em farmácia de manipulação e ficaram com uma certa desconfiança. Será que é bom? Será que não é, né? Tem muita gente, por exemplo, que tem desconfiança se o produto nacional e o produto importado funciona de forma similar. Bom, a primeira coisa que eu queria dizer, Gustavo, é o seguinte: a enzima que é geralmente manipulada, ela é uma enzima que precisa de refrigeração. Então nem sempre ela é uma enzima muito prática, né? Porque vamos supor, a gente está na rua, a gente quer levar a enzima para qualquer lugar, então ela funciona bem, por exemplo, se a gente quiser deixar dentro do refrigerador e usar em casa, né? Eu acho que, ou vamos supor que você tem algum lugar no trabalho que você possa levar e deixar. Mas fora isso, é um pouco mais complexo de usar uma enzima manipulada que precise de refrigeração, né? A outra questão que eu quero chamar a atenção de vocês é que as enzimas que são manipuladas, elas vêm como é que eu posso dizer? Elas contêm uma indicação por miligramas e não por FCC. FCC é a unidade internacional que a gente usa
para identificar a quantidade de enzima lactase que aquele comprimido vai conter, né? Então, eu acho que é importante entender isso, porque muitas vezes a gente vai comprar um comprimido de enzima lactase manipulado, que aí tem de 250 gramas, de 500, desculpa, não é gramas, miligramas, 250 miligramas, 500 miligramas, e o que significa isso, né? Então, eu vou dar uma conversão para vocês entenderem e depois a gente vai falar mais adiante como é que o FCC e o miligramas se relacionam. Então, deixa eu dizer aqui para vocês, ó, 250 miligramas de um comprimido de enzima lactase equivale a 3.500 FCC. 500 miligramas equivalem ao dobro, né, 7.000 FCC, e 700 miligramas equivalem a 9.800 FCC. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que para vocês terem um comparativo, as enzimas que hoje são vendidas no mercado, pelo menos as mais conhecidas, as marcas mais conhecidas, elas vendem entre 9.000 e 10.000 FCC, que é uma quantidade bem generosa, eu diria, para a gente consumir qualquer tipo de alimento com lactose e, em geral, não ter problemas de digestão. Então, vocês teriam que buscar uma enzima manipulada que tenha aí pelo menos uns 700 miligramas para vocês terem o mesmo nível de eficácia que uma enzima industrializada, ok? Bom, então, sobre essa pergunta do Gustavo, acho que está respondido. A Raquel faz uma outra pergunta, ela diz assim: meu companheiro é intolerante à lactose, mas eu não sou. E às vezes eu acabo consumindo leites, queijos e outros alimentos sem lactose, né, zero lactose, que eles têm em casa. Isso pode ter algum efeito no meu organismo? Olha, Raquel, primeira coisa, não existem evidências clínicas que digam que pessoas que não tenham intolerância à lactose, que tenham algum prejuízo em consumir alimentos que sejam lácteos, zero lactose, né? Ou seja, que foi aplicada a enzima lactase naquele alimento. Não existe nada que diga que isso vai te causar algum prejuízo. Agora, eu acho que algumas coisas são importantes da gente pensar, né? O alimento que foi aplicada a enzima lactase durante o processo industrial foi feita então a quebra da lactose e transformação, uma reação química em que foi degradada em glicose e galactose. Então tu vais consumir açúcares mais simples, né? E isso vai te dar possivelmente uma digestão mais fácil. Então, em princípio, não há uma contraindicação, ok? Vamos lá. Outra pergunta da Carla. Que bom, Daniele, que você está gostando. Eu tô adorando também contar aqui para vocês e ajudar todo mundo a gente entender um pouquinho mais sobre intolerância à lactose e todas as coisas desse universo, né? Vamos lá. Carla diz o seguinte: eu tomo enzima de 10.000 FCCs, como a gente já tinha comentado antes, e eu gostaria de saber quanto de leite que eu posso tomar com cada comprimido. Tipo, se eu for consumir mais de um copo de leite, eu devo tomar quantos comprimidos? Essa é uma dúvida que muita gente tem. O que significa tomar um comprimido de enzima lactase? Isso vai me ajudar de que forma, né? Bom, então tenho aqui também uma relação bem importante para vocês entenderem. De acordo com os fabricantes de enzima lactase, a cada 2.500 FCCs de enzima lactase conseguem digerir 10 gramas de lactose. E quanto que nós temos num copo de leite de 250 ml? Nós temos cerca de 10 a 12 gramas de lactose, ok? Ou seja, digamos que um comprimido de 10.000 FCCs poderia digerir bem mais, na verdade, do que um copo de leite, cerca de 3 a 4 copos de leite, certo? Bom, ok. Eu acho só importante a gente pensar o seguinte:
a lactase, ela precisa estar em contato físico com a lactose no momento do processo digestivo. E dificilmente, imagino eu, que vocês vão conseguir consumir 1 litro de leite de guti-guti direto, né? E que essa enzima ajude nesse processo ao longo desse período. Possivelmente vocês vão tomar ao longo aí de, não sei, talvez 1 hora para tomar 1 litro. E em geral, na verdade, isso as pessoas nem fazem isso, né? Mas é só para vocês entenderem. Outra coisa, por exemplo, um comprimido de 10.000 FCCs consegue digerir, se vocês comerem 5 brigadeiros ou 5 pães de queijo, vai fazer diferença? Vai, porque brigadeiro é feito com leite condensado e a concentração de lactose no leite condensado é infinitamente maior do que a concentração de lactose num pão de queijo. O pão de queijo, ele tem o quê? Ele tem muito mais massa, que é polvilho, etc. Ele contém, geralmente os pães de queijo industrializados, eles contêm leite em pó, mas ele contém uma pequena quantidade de leite em pó, ok? E claro, contém geralmente um queijo que aí vai variar, pode ser parmesão, manhacura, enfim, depende do fabricante, né? E vocês já sabem, né, que queijos geralmente contêm um baixo teor de lactose. Então é bem diferente comer 5 pães de queijo, 5 brigadeiros. O teor de lactose e o processo da digestão com auxílio da enzima lactase é diferente, ok? Vamos lá. Fátima tem uma outra pergunta. Meu filho tem 4 anos e meio e ele tem intolerância à lactose. Às vezes eu dou enzima para ele quando a gente vai a alguma festa e a minha dúvida se a enzima não for suficiente para ajudar na digestão, ele vai ficar com resíduos de lactose no estômago? Sim, Fátima, possivelmente vai ficar. Por quê? Depende então do momento que você dá a lactase para o seu filho digerir algum alimento que contém a lactose. Se você deu, vamos supor, lá no início da festa, e aí ele vai ficar lá na festa durante 2, 3 horas e vai comer mais outras coisas, é bem possível que aquela enzima que ele consumiu lá no início, ele vai precisar consumir mais para ajudar na digestão. Mas, de novo, né, a pergunta é, se a lactase não foi suficiente para consumir a lactose, vão ficar resíduos desse açúcar da lactose no intestino e sim vai provocar possivelmente aqueles sintomas clássicos de inchaço abdominal, justamente por causa da fermentação, né, desse açúcar que não foi digerido durante esse processo, ok? Vamos lá, vamos ver mais uma outra pergunta e se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer que a gente responde aqui ao vivo, ok? O Israel diz o seguinte, quanto a IL, a intolerância à lactose, né, e ao uso das enzimas, surgiu uma dúvida. Com que frequência que eu posso fazer uso da enzima sem que ela afete o meu organismo? Bom, essa é uma pergunta boa porque tem muita gente que descobre a intolerância à lactose, entendeu quais são os alimentos que ele não pode consumir e também descobriu que existe a enzima lactase que a gente consegue comprar em farmácias. Beleza, então agora meu problema está resolvido, vou consumir o que eu quiser e vou tomar enzima lactase e tá feito, não tenho mais problemas, seus problemas acabaram. Eu diria que não é bem assim. E por que não é bem assim? Porque, de novo, a própria pergunta da Fátima, eu acho que já responde um pouco a pergunta do Israel. A gente não sabe, não tem como a gente entender exatamente o que acontece no nosso organismo. O processo digestivo é um processo bastante complexo. Por quê? Porque depende da quantidade de outros alimentos que a gente consumiu, do tempo de digestão daquele determinado alimento, do contato da enzima lactase com a lactose, ou seja, tem uma série de questões envolvidas aí nesse processo. Então,
o que é possível que aconteça se todos os dias eu consumir alimentos com lactose, vamos supor, no café da manhã, no almoço, na janta, e eu vou só consumindo enzimas. É provável, não é certo, mas é provável que durante essas diversas refeições que vocês façam, vocês não consigam fazer 100% da digestão daquela lactose que foi ingerida. E esses resíduos podem se acumular ao longo dos dias e chegar lá no terceiro, quarto dia e aquela enzima não mais fazer efeito. Por quê? Porque vocês já estão com sintomas acumulados pela não digestão completa da lactose, né? Mesmo com o uso da enzima lactase. Então, o que acontece? O que é geralmente sugerido? É sugerido que a enzima lactase seja mais consumida de forma mais esporádica, né? Então, que a gente tenha uma alimentação sem o uso de lácteos ou com o uso de lácteos que já sejam enzimados, né? Com a utilização da enzima lactase, e vocês utilizarem a enzima mais em situações, por exemplo, vou numa festa, vou num evento, vou viajar, não, né, a única coisa que tem na minha frente aqui, eu acho que tem leite, então é melhor eu tomar enzima do que ter algum problema digestivo. Então essa é a ideia, né? Beleza, gente? Bom, então essas eram as perguntas de hoje sobre enzima lactase. Eu sei que tem muito mais dúvidas por aí. Se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Tirem as dúvidas de vocês, passem lá no semlactose.com. A gente tem muita informação sobre enzima lactase, a gente já tem matérias que a gente já publicou algum tempo atrás. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês o link. Passem lá, curtem e aproveitem também e curtam a nossa página aqui no Facebook e acompanhem as nossas novidades por aqui. No Instagram a gente também está sempre publicando novidade. E a gente se vê então na próxima semana, terça-feira às 11 horas, episódio 5. Beleza? Valeu, um grande beijo para vocês!